Boa tarde novamente a todos. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e dou as bem-vindas também ao senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação e também do coordenador da respectiva Sexta Comissão Especializada Permanente, Educação, Ciência e Tecnologia. Cumprimento, desculpem, o senhor professor Dr. Domingos Fernandes e o conselheiro António Firmino da Costa. Nós vamos então iniciar esta audição que vem no seguimento das iniciativas da revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior, a proposta de lei número 30 do Governo, a proposta de lei número 41 do Partido Chega e o projeto de lei número 276 do Partido Socialista. Dando então início a esta audição, informo também o professor Dr. Domingos Fernandes e o conselheiro António Firmino da Costa que terão 15 minutos iniciais para poderem fazer a vossa exposição, seguindo-se depois a intervenção e as questões dos diferentes partidos representados nesta comissão, terminando depois também esta audição com uma intervenção final também da vossa parte, até 15 minutos. Então, eu propunha que pudéssemos iniciar esta audição, passando desde já a palavra, penso que será o professor Dr. Domingos Fernandes que irá iniciar esta intervenção. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Desejo um excelente ano para todos. Nós, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, nós temos vindo a acompanhar o processo este processo do RGES desde 2023, portanto já vai a caminho de 3 anos, quando tivemos a oportunidade de responder ao questionário da Comissão Independente de Avaliação do RGES e tivemos a oportunidade de participar em praticamente todas as iniciativas que no âmbito da Comissão Independente foram desenvolvidas, quer o conselheiro professor Firmino da Costa, quer eu próprio, e depois tivemos uma colaboração bastante próxima com esta comissão e tivemos o gosto de elaborar 3 contributos, desde novembro de 24, março de 25 e depois novembro de 25. E também tivemos a oportunidade de elaborar um parecer que foi aprovado no Conselho Nacional de Educação a pedido do Governo sobre uma primeira proposta que o Governo elaborou e também tivemos a oportunidade de elaborar também um contributo para uma versão mais recente do RGES, da proposta por parte do Governo. Aquilo que eu penso que é importante, gostava de fazer uma apresentação um pouco genérica, depois darei a palavra ao professor, se me permitir, naturalmente a senhora Presidente dará a palavra, eu não dou a palavra a ninguém aqui, peço desculpa. Portanto, terá a oportunidade o Sr. Conselheiro Firmino da Costa, que acompanha de forma bastante mais próxima esta matéria. Mas eu gostaria de fazer aqui algumas referências que me parecem resultar deste trabalho que acabei de referir. Uma primeira referência tem a ver com o facto de nós tivemos praticamente 2 décadas para rever o regime jurídico das instituições de ensino superior e, portanto, nós não produzimos este tipo de articulados, este tipo de legislação todos os anos, nem se espera que ele vá durar 1 ano ou 2, quer dizer, espera-se que nós estamos a trabalhar, digamos, num articulado, num normativo, se assim quisermos dizer, que vai ter uma vigência de seguramente mais de uma dezena de anos, não é? Portanto, parece-nos bastante importante pensarmos
que estamos aqui a lidar com o que poderá ser e o que queremos que venha a ser o ensino superior do país para os próximos anos. Portanto, temos que ter aqui esse pensamento e tivemos essa preocupação no que diz respeito ao trabalho que desenvolvemos no CNEA. Depois, uma outra questão que gostava de sublinhar é que o CNEA olhou para, o Conselho Nacional de Educação olhou sempre para esta questão a partir de 3 eixos que nós consideramos estruturantes e que, no fundo, contribuíram para o desenvolvimento do nosso pensamento relativamente ao regime jurídico das instituições de ensino superior. Um primeiro eixo são as questões ligadas à estrutura do sistema, não é? Do ensino superior, onde avulta aqui como relevante a questão do sistema binário, não é? E os desenvolvimentos que nós fomos pensando acerca do que é que deveria ser e quais que características é que deveria ter esse sistema binário. Depois, o governo, outro eixo estruturante, o governo e a organização das instituições de ensino superior. E aqui colocavam-se questões complexas, algumas delas controversas, e que, no fundo, tinham a ver essencialmente com a eleição do reitor, não é? E com a composição do Conselho Geral. Portanto, eram 2 questões bastante relevantes, entre outras, mas estas eram particularmente relevantes, até porque colocava-se aqui, por exemplo, estou-me a recordar de uma questão entre a gestão diária das instituições e a questão da colegialidade, não é? E isto foi muito importante para o desenvolvimento do nosso pensamento sobre esta matéria e também para o desenvolvimento do pensamento de outros intervenientes. Portanto, eu acho que este eixo foi um eixo também cuidadosamente tratado. E, finalmente, o eixo da autonomia das instituições de ensino superior. E aqui, naturalmente, que tem alguma relevância, ou até tem bastante relevância, talvez, tem mesmo bastante relevância, a questão do financiamento das instituições do ensino superior e de molde a que elas possam funcionar e possam projetar as suas ações com aquilo que se pode dizer o mínimo de segurança e o mínimo de recursos e os recursos necessários para que isso se desenvolva. Portanto, pensando nestas 3, e vou terminar brevemente, pensando nestes 3 eixos, o que nós hoje, e isso é que é importante, podemos constatar é que, em relação a um conjunto relativamente alargado de matérias em cada um destes eixos, o que nós verificamos foi, por um lado, uma evolução na proposta do Governo que nos parece que, em muitos aspectos, é positiva e uma evolução também positiva nas posições dos outros intervenientes políticos aquilo que nos parece, e até tendo em conta ao ponto a que chegamos neste momento, é que será muito importante para o país, não é, que o regime jurídico das instituições de ensino superior possa merecer um alargado consenso, um alargado apoio por parte dos intervenientes políticos, porque eu já não tenho mais tempo, o tempo que impus a mim próprio, mas há aqui, isto não significa que não haja aqui preocupações, não é? Há aqui algumas preocupações, desde logo, por exemplo, na tipologia das instituições, há aqui uma preocupação relativamente às instituições com reduzida dimensão, sem qualquer capacidade de ter massa crítica, como é se nós vamos considerar que são universidades ou universidades politécnicas. Portanto, isto é uma questão que pensamos que terá de ser equacionada. Outra
outra preocupação tem a ver com os requisitos. Nós, e pensando que nós estamos a fazer uma legislação para os próximos, pelo menos para os próximos 10 anos, digamos assim, a questão dos requisitos parece-nos extraordinariamente importante, porque nós deveríamos aproveitar a oportunidade para elevar a qualidade, não é, do ensino superior em Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos que têm a ver com os docentes. Não é? Acho que essa é uma questão que nós temos acompanhado e temos estudado e temos discutido no âmbito do Conselho. E, finalmente, uma outra preocupação, não vou dizer todas, que se prende com o facto de as instituições poderem solicitar avaliações para acreditação ou para outros fins a outras instituições que não a A3ES, e o Conselheiro Firmino da Costa provavelmente terá a oportunidade de aprofundar essa questão, mas é algo que nos preocupa bastante e queria dizer o seguinte: do ponto de vista da avaliação, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. A avaliação não é uma ciência exata e a avaliação, há uma certa cultura de avaliação na A3ES, como há nas outras instituições europeias ao nível da avaliação, de instituições de ensino superior, e os critérios não são interpretados por todos da mesma maneira, nem se desenvolve o mesmo tipo de cultura de avaliação em todas as instituições que avaliam. E, portanto, o que a literatura da especialidade nos diz é que isto contribuirá seguramente para descredibilizar a avaliação que é feita e questiona a consistência da avaliação que é feita. Senhora Presidente, muito obrigado. Passo. Sim, muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Conselheiro António Firmino da Costa para continuar esta intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. É um grande gosto estar de novo convosco para refletirmos sobre o RGES e a sua revisão, a sua atualização. O Sr. Presidente do CNE já mencionou as nossas preocupações fundamentais. Este processo foi muito acompanhado pela Comissão Especializada do Conselho Nacional de Educação sobre Educação Superior, Ciência e Tecnologia, ao longo de anos, com frequentes reuniões e elaboração de contributos para o desenvolvimento do processo. Neste enquadramento que o Presidente mencionou, gostava de tentar sintetizar muito rapidamente, em poucos minutos, o que são as questões adquiridas por parte do CNE e aquelas questões que estão em aberto, relativamente às questões principais, não é? E o que é que está adquirido? Em grande parte, são questões adquiridas também por parte das propostas legislativas que o Governo e os partidos apresentaram. Há uma convergência significativa, mas, para além de haver uma convergência significativa, são as questões adquiridas que, na reflexão e na ponderação no Conselho Nacional da Educação, tem sido conseguido. Bom, a importância de manter um sistema binário na estrutura do ensino superior, mas um sistema binário mais atualizado, mais flexível e mais atualizado, de acordo com a grande evolução que o mundo e o sistema de ensino superior e o sistema de ensino superior, não só no plano nacional, mas europeu, se foi processando. Portanto, a importância de haver duas missões principais das instituições de ensino superior, missões universitárias, missões politécnicas, do ponto de vista de que o país beneficia e necessita mesmo de que essas missões, em parte partilhadas, mas também em parte complementares, sejam efetivamente garantidas por parte dessas instituições e, portanto, com esse centramento
específico por parte de dois tipos de instituições, mas não da maneira que existia anteriormente, porque, entretanto, as instituições evoluíram muito, com muitas iniciativas, com desenvolvimento de atividades, o mundo também está a solicitar outras coisas às instituições de ensino superior, portanto, garantir em simultâneo a existência destas duas missões, mas ao mesmo tempo haver uma evolução dos géneros que mencionei, é muito importante e parece haver grande confluência a esse respeito. Segundo, relativamente à tipologia das instituições de ensino superior, há também aqui uma evolução importante, é que já está partilhada a ideia de que o panorama das instituições de ensino superior no país iria ser povoado sobretudo por dois tipos de instituições, as universidades e as universidades politécnicas, que não existiam anteriormente. E isso é uma evolução muito significativa no sistema do ensino superior nacional, mas que não é inventado de repente, não é? Tem vindo a ser feito um caminho, mesmo na Assembleia da República, que já aprovou a possibilidade de universidades politécnicas anteriormente, e toda a reflexão a esse respeito conduz-nos a um panorama novo do sistema de ensino superior com esta tipologia principal, as universidades e as universidades politécnicas. Há algum resíduo de instituições que dificilmente se encaixam nesta tipologia base, e isso o Presidente já mencionou isso, é uma questão importante, mas não é a questão central. A questão central é o panorama do sistema centrado nestes dois tipos de instituições. Isto é também uma convergência e bastante adquirida no Conselho Nacional de Educação. Depois, relativamente à eleição do reitor, é uma evolução também muito importante, porque tem havido uma convergência grande a respeito da ideia de que o reitor deveria ser eleito de forma universal, com um colégio universal também, não é? E isso é uma nova convergência, uma nova aquisição. Relativamente a uma subalínea deste assunto, que é as ponderações dos corpos participantes nesta eleição, tem havido propostas diferentes. O Conselho Nacional de Educação tem encontrado com muito agrado a proposta que o Governo mais recentemente apresentou, inicialmente não era assim, mas agora apresentou, de que houvesse maior autonomia das instituições nas ponderações desses corpos e, portanto, colocando no RGES um leque de ponderações entre o mínimo de 10% e o máximo de 50%, e que depois, de acordo com a sua autonomia estatutária mais reforçada, as instituições, dentro desses mínimos, então, organizassem essa eleição de acordo com as condições próprias de cada instituição. Parece-nos importante, porque desbloqueia rigidez excessiva nas ponderações e, por outro lado, reforça a autonomia das instituições de ensino superior. Muito bem. Eu pedi-lhe que concluísse, porque já passamos o tempo pronto. Disponível. Depois também tem uma segunda ronda. Na segunda ronda falará nos outros pontos. Acrescentar Sim, claro, outras informações que entenda pertinentes. Claro. Passávamos então agora à segunda parte desta audição. Passando agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, que terão, relembro, até 5 minutos para poderem fazer as suas intervenções, começando pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que eu penso que será a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, que irá tomar da palavra. A Sra. Deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Professor Domingos Fernandes, o Sr. Professor Firmino da Costa, e agradecer não só os contributos, mas a forma como tem acompanhado todo este processo, cuja nossa expectativa é que esteja perto do fim, pelo menos o início deste grande processo, que é a revisão dos diplomas estruturantes, mas findado o processo da revisão do RGES, porque sabemos que o setor aguarda com grande expectativa. E o objetivo deste processo de especialidade é precisamente aprofundar e melhorar também a proposta do Governo e, nas palavras do Sr. Presidente, que possa ter um consenso e um apoio alargado, precisamente para garantir a estabilidade que é tão desejada ao sistema de ensino superior. Relativamente àquilo que pudemos ouvir, mas que também já conhecíamos dos parceiros, de facto, quando olhamos para o projeto que é apresentado pelo Governo, mas também os sucessivos parceiros do Conselho Nacional de Educação, há de facto uma grande
consonância e também sintonia quanto, pelo menos, à matéria da atualização e da flexibilização do sistema binário, tendo em conta até a evolução que vimos nas nossas instituições de ensino superior nas últimas décadas, mas também a convergência europeia quanto à tipologia das instituições de ensino superior e, portanto, é já um bom pronúncio quanto à revisão deste diploma estruturante. Sobre as preocupações com os requisitos das instituições de ensino superior, eu compreendo as preocupações e queria deixar isto aqui claro. Para nós é fundamental também elevar os níveis de exigência dos requisitos. A via nunca será pelo facilitismo, mas sim pelo reforço da exigência e pelo reforço da qualidade. E temos que saber olhar, obviamente, para aquilo que está a acontecer nas nossas instituições, quando sabemos que são apresentados o mesmo corpo docente para vários cursos, quando sabemos que o número de novos cursos não para de aumentar, e no ano passado os dados da A3GS mostravam-nos que foram submetidos 305 pedidos de acreditação prévia para novos ciclos de estudo e, portanto, apesar da expansão em particular, por exemplo, dos mestrados, não houve o acompanhamento daquilo que é a carga e a tipologia do corpo docente, e o que nos leva a questões, não apenas daquilo que é a questão letiva, mas levantam-se aqui outros desafios, nomeadamente no acompanhamento para orientar os trabalhos finais de mestrado, mas sabemos que estes desafios também se colocam na evolução dos doutoramentos e há vários doutoramentos que estão sustentados pelos mesmos docentes e nós temos que passar a contar também com os CETESPs e também com as microcredenciais e, portanto, é fundamental olhar para as exigências e para os requisitos do corpo docente, mas, de facto, nós consideramos que isto deve estar vertido na Lei de Graus e Diplomas e, por isso mesmo, embora terminemos este processo de revisão do RGES, esta é a nossa expectativa, há ainda um grande caminho a percorrer para a revisão de outros diplomas estruturantes. Depois, quanto às preocupações com a própria A3GS, eu gostava aqui de referir que a própria agência acredita cursos noutros países e podemos encontrar no site da própria agência a menção a Macau. Ora, no nosso entender, uma vez que estamos inseridos num espaço europeu de ensino superior, e em que é expectável que haja a livre circulação de pessoas, de bens, mas também de serviços. E, portanto, nós não somos alheios às preocupações que também temos recebido, nomeadamente questões que podem levar a uma maior arbitrariedade, mas também ao facto de isto permitir que as agências possam funcionar melhor. E, portanto, neste sentido, a convergência europeia na designação das instituições de ensino superior, a importação também das melhores práticas europeias, e nós temos visto que isso está a acontecer na reforma das agências por parte do Ministério, que, aliás, está a ter e terá o acompanhamento da própria OCDE, de facto, permite-nos garantir a qualidade e permite-nos aqui garantir que as instituições possam funcionar melhor e, portanto, também creio que aqui é preciso desacralizar as instituições nesta exata medida e, portanto, aqui a consonância relativamente à leitura que fazem sobre o papel da agência não é a mesma. Relativamente à participação democrática, como também aqui foi explicitado, há uma grande complexidade associada às alterações que são propostas, mas as alterações que são propostas, e isso também foi explícito, aquilo que é a proposta do Governo permite assegurar esta flexibilidade por parte das instituições e também não queria deixar de aqui focar isto. Depois, sobre a autonomia, eu gostava de perguntar se ainda há lacunas por colmatar no normativo sobre o reforço da autonomia das instituições para que estas possam desenvolver as suas estratégias institucionais e, por fim, preocupações sobre a transição estatutária, porque foi também isso que foi apontado no vosso parecer e, portanto, qual é que seria a solução que apontariam, e sobre a cultura de endogamia, sendo o objetivo combater um problema que é antigo, qual é que é o tipo de abordagem que deveria ser abordada? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor Domingos Fernandes, Sr. Coordenador da 6ª Comissão do Conselho Nacional de Educação, dedicada às questões do ensino superior, ciência e tecnologia, Professor António Firmino da Costa. Portanto, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer a vossa presença em representação do Conselho Nacional de Educação e que tem como função, como sabemos, entre outras, servir de órgão de consulta e acompanhamento das políticas públicas do ensino em Portugal. Em segundo, naturalmente, agradecer a vossa disponibilidade para, em conjunto, podermos falar sobre o magno assunto do ensino superior em Portugal
e particularmente aquele que é um documento decisivo para a regulação do regime, o chamado regime jurídico das instituições do ensino superior e que agora está em processo de revisão. Em terceiro, naturalmente, agradecer os contributos e as questões e as reflexões que aqui nos trazem. Para nós, para o Chega, é sempre com o maior respeito pessoal e institucional que recebemos os membros do Conselho Nacional de Educação e ouvimos aquilo que têm para dizer, não apenas a esta Comissão, mas também ao país. E a propósito do RGES, aliás, é para isso que aqui estamos esta tarde, e como é de domínio público, o Chega adotou no seu projeto, e aliás, recordo, faço aqui um parênteses, se me permitem, uma vez que estamos praticamente sempre a referir apenas o projeto do Governo, só relembrar a esta Comissão e de modo muito particular ao país que nos está a ouvir lá em casa, que há 3 projetos que estão para discussão agora na especialidade: o projeto do Governo, o projeto do Chega e o projeto do Partido Socialista, que aliás está agora em discussão e depois para debate e aprovação na especialidade. Portanto, só para fazer esta pequena nota, na medida em que muitas vezes temos a tendência para falar apenas da proposta que está em cima da mesa, que é a do Governo, e portanto há mais 2 propostas. E portanto, aliás, para nós, portanto, para o nosso projeto, para o projeto do Chega, nós adotamos o conceito do sistema binário e flexível, aliás, como proposto pelo próprio Conselho Nacional de Educação, porque consideramos que é a melhor conceptualização que articula vários pontos-chave. O primeiro, a convergência legal e estatutária entre os 2 subsistemas de ensino superior, o universitário e o politécnico, e colocando, no fundo, ou procurando colocar um fim às discriminações de natureza burocrática, financeira e administrativa entre as várias instituições. O segundo, a manutenção da natureza e missão de cada um dos subsistemas, portanto, a universidade mais vocacionada para as questões do saber epistemológico, para a questão do saber livresco e teórico, e o ensino universitário politécnico mais vocacionado para as questões práticas, empíricas e, no fundo, para o mundo do trabalho. O terceiro ponto, o reconhecimento de que a ciência não é fragmentável, não se divide, mas está em evolução contínua e permanente. Portanto, a flexibilidade introduzida pelo legislador no conceito pretende responder, de facto, a isso mesmo. Outro ponto a que nos queremos referir é sobre o sistema de eleição do reitor. Aliás, essa situação já aqui foi abordada, especialmente pelo professor Firmino da Costa, e, portanto, o modelo do Governo, na nossa perspectiva, e por parecer, no fundo, da maioria parece dar maior autonomia às instituições, aparenta ser melhor na teoria, mas, do nosso ponto de vista, acaba por ser pior na prática. Isto porquê? Uma vez que a abertura das balizas a atribuir a cada um dos corpos institucionais, estudantes, professores, técnicos, administrativos, ex-alunos, parece ser mais democrático. Contudo, qual é a vossa opinião sobre essa proposta, na medida em que se não irá criar demasiadas assimetrias entre as instituições do ensino superior? Do nosso ponto de vista, por absurdo, podemos ter instituições de ensino superior com alunos a representar 50% dos votos e noutras instituições ao lado com apenas 10%. A nossa pergunta muito clara é se fará sentido, num país tão pequeno como o nosso, termos estas assimetrias nas várias instituições de ensino superior. Depois, outra questão também, ainda a propósito desta distribuição e destas percentagens, é se terão as universidades a maturidade interna necessária para não abrir lutas fratricidas entre pares, litigâncias e politiquices na definição destes valores ou destes números. E, portanto, isso não deveria ser o legislador a definir margens eventualmente mais estreitas, balizas menores e não chutando, no fundo, para canto aquilo que será uma responsabilidade do legislador e não ou neste caso um excesso, permita-me a expressão, de autonomia em relação às instituições. A propósito da composição das listas dos antigos alunos, numa abordagem simplista, a ideia também nos parece positiva e reconhecemos, de facto, a importância da participação dos ex-quadros na vida de cada uma das instituições. No entanto, também sabemos das dificuldades de cada uma das instituições em operacionalizar depois cadernos eleitorais e reforçar a efetiva participação. O que tem o Conselho Nacional de Educação a dizer-nos sobre isto, que ideias, sugestões, como operacionalizar o que sugerem. Quase a terminar, e uma vez que o tempo urge, uma pergunta simples: se tivessem que eleger uma prioridade para constatar no novo RGES, qual seria a vossa sugestão e a vossa proposta? Finalmente, se me permitem, da parte do Chega, como sempre dissemos, estamos cá para ser parte da solução e, oxalá agora em 7 especialidades, seja possível construirmos todos juntos e, apesar das salutares divergências entre nós, encontrarmos as convergências necessárias para estruturarmos um RGES que fique para lá dos governos e ministros que passam,
um RGES que permaneça para lá dos deputados e dos legisladores que vão passando e, acima de tudo, procurando corresponder àquilo que foi o apelo insistentemente feito aqui, não apenas pelo professor Domingos Fernandes, mas também pelo professor Firmino da Costa, para que o próximo RGES, no mínimo, possa permanecer pelo menos para uma década. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Penso que a Sra. Deputada Aida Carvalho. Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero naturalmente agradecer ao Sr. Professor Domingos Fernandes e ao Sr. Professor Firmino da Costa pelos ricos contributos que aqui nos fizeram chegar. O parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior confirma aquilo, naturalmente, que o país precisa, é de um consenso alargado sobre esta matéria. No vosso parecer, dá nota da importância do sistema binário, atualizado, naturalmente, exigente e com uma verdadeira autonomia, capaz de responder aos desafios de um mundo em rápida transformação. O CNE sublinha ainda que as universidades e os politécnicos têm missões distintas, mas complementares, e que a revisão de RGES deve reforçar essa diferenciação, promovendo diversidade e inovação, sem diluir o estatuto de cada um do sistema. Vale a pena lembrar que o RGES, datado de 2007, na altura criado pelo Ministro Mariano Gago, marcou sem dúvida a viragem da governação das instituições na afirmação do sistema binário, na aposta na qualidade, na aposta na internacionalização do ensino superior, tinham sido determinante na consolidação da autonomia das instituições, na diversificação da rede e na criação de instrumentos de contratualização e financiamento que reforçaram a capacidade de resposta das universidades e dos politécnicos. Hoje, ao discutir a nova revisão do RGES, o PS volta a assumir responsabilidades, apresentando o seu próprio projeto de lei, como já aqui foi dado nota, contribuindo para melhorar a proposta do Governo, nomeadamente na autonomia de gestão, na autonomia financeira e patrimonial e no reforço da governação democrática das instituições. Falo em diálogo com a comunidade académica, com o Conselho Nacional de Educação e com os restantes partidos, com o objetivo claro de termos um RGES à altura do percurso feito pelo sistema e pelos desafios que o país atualmente enfrenta. O Conselho, o CNES, chama então ainda a atenção para uma dimensão central em que não podemos ficar aquém, os requisitos do corpo docente. A ambição tem de ser clara, segundo o parecer, mais docentes de carreira doutorados, mais dedicação em tempo integral, melhores rácios docente-estudante e uma presença qualificada de especialistas ligados ao tecido económico e social, em particular no subsistema, através do título de especialista nos politécnicos. É esta aposta no corpo docente que levará à qualidade do ensino superior e a capacidade de produzir conhecimento e inovação ao serviço do desenvolvimento do país. Outra questão decisiva é a da avaliação e acreditação. O CNE alerta para os riscos de fragmentar um modelo docente na A3ES, abrindo a acreditação a múltiplas agências europeias e assim criando assimetrias ou mesmo litigância e suspeitas de menor exigência. O que está em causa não é fechar o sistema, mas garantir a comparabilidade, coerência e credibilidade internacional no quadro europeu, em que a concorrência deve existir entre instituições e não entre reguladores. No plano da governação, o CNE valoriza o reequilíbrio entre gestão e colegibilidade, através do reforço da legitimidade democrática do reitor e da clarificação do papel do Conselho Geral, defendendo maior autonomia estatutária das instituições, com regras claras e margem real para adaptar mediante os seus estatutos. No plano do financiamento, sublinha a importância de consagrar o princípio do financiamento plurianual, condição mínima para a autonomia que seja mais do que o enunciado jurídico. Assim, pergunto, na opinião do CNE, o modelo de garantia de qualidade coeso e credível da avaliação e acreditação das IES e dos cursos deveria ser centrado na A3ES? Vamos abrir espaço à escolha do melhor regulador? Esta nova arquitetura poderá fragilizar o sistema e gerar litigância? Se sim, de que modo? Que medidas propunham para que a transição estatutária fosse simples e eficaz, dando força às instituições, evitando o risco de um processo moroso e, naturalmente, muito pesado? Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Angélique da Teresa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros do Conselho Nacional de Educação e os meus colegas. Nós vamos cingir-nos em concreto relativamente a
um aspecto que por parte da Iniciativa Liberal é importante e que pretende apresentar propostas de alteração em sede de comissão à proposta do Governo e que diz respeito à endogamia. Há problemas estruturais que com esta proposta poderão estar dizimados, mas da audição que temos feito a inúmeras entidades, há quem, relativamente à abrangência nacional que até as próprias instituições de ensino superior têm, se preocupem relativamente à constituição do Conselho Geral, porque tem um número mínimo de membros de 15 elementos e um número máximo, se na memória não me falha, de 35 ou 30, agora não me estou a recordar. Há instituições de ensino superior, nomeadamente as maiores, que consideram que esse número mínimo e máximo são muito limitados para a constituição que elas próprias têm, e afunilou um bocadinho a possibilidade de consórcios futuros ou da consolidação dos consórcios existentes, e, portanto, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre essa matéria. Mais uma vez, com esta preocupação do tema da coesão territorial, o tema da endogamia e as regras que estão nesta proposta do Governo podem também, de alguma forma, pôr em causa as instituições de ensino superior, nomeadamente as insulares e as do interior, que possam não ter uma atratividade como aquelas com consórcios um bocadinho mais consolidados possam vir a ter. E, portanto, a nossa pergunta também, até porque o cerne das nossas propostas de alteração será, uma delas será nesta matéria, saber qual é o vosso entendimento, ou se consideram que há espaço ainda para fazer melhorias neste âmbito. E para já era só, Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Eu não sei se será a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. É isso. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o professor Domingos Fernandes e o Dr. António Firmino da Costa. Agradeço a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE. Eu vou, muito diretamente, passar às questões que nós temos a colocar e aqui, relativamente à terminologia adotada com a nova proposta de universidades e universidades politécnicas. O Conselho Nacional de Educação apresenta aqui alguma preocupação com a trivialização desta terminologia de universidade politécnica, se ela for aplicada a instituições com dimensão reduzida, com leques de curso muito limitado e atividade de investigação incipiente. Nós compreendemos a vossa dúvida e gostaríamos de saber de que forma entendem que podemos garantir que essa trivialização não acontece, como quantificariam esta dimensão muito reduzida. Depois, relativamente à elevação dos padrões de exigência do corpo docente, referem que as propostas do RGES não avançam quanto a esta necessidade. E, de facto, elas remetem para outra legislação especial e que, no vosso entender, abre uma brecha considerável na consistência da nova versão do RGES. Então, nós gostaríamos de saber o que é que deveríamos ter em conta nesta fase de especialidade para que as propostas que nós vinhamos a debater e depois na legislação a aprovar, esta questão seja tratada, não é? Seja considerada. Depois, relativamente à eleição do reitor, a proposta do Governo considera que pode ser feita uma eleição em lista, encabeçada pelo reitor. Mas que depois a Comissão identifica que há uma questão, por causa dos mandatos dos diretores e presidentes de várias unidades orgânicas que poderiam estar nessa lista, até porque os mandatos podiam não ser coincidentes e depois também há diversos níveis de hierarquia, não é? Aqui dentro, aqui considerados. Então nós gostaríamos de saber qual é a vossa opinião concreta. Consideram que se deveria fazer a eleição direta do reitor individual e depois ser feita a cooptação? Ou há alguma forma de regulamento, consideram que se pode indicar como estruturar estas listas de uma forma que seja mais clara e que não dê origem a este tipo de conflitos?
E, finalmente, relativamente à transição estatutária e às preocupações que levantam, o que é que consideram que devíamos fazer? Porque a opção do Governo, que eu tenho aqui, o que é que eles têm, que isto prolongar-se-ia durante um período de pelo menos 1 ano e meio, quando se fizer esta transição. Depois, noutras propostas, teríamos para aqui um período de 90 dias, mas nós ou 6 meses ou 1 ano. E nós gostaríamos de saber se vocês têm uma reflexão ou uma previsão de qual seria a melhor forma desta transição ser feita de uma forma suave e que não fosse complicar todo o funcionamento das instituições de ensino superior. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde a todos. Só pude chegar agora que estava em representação institucional num evento. Saúdo o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Professor Dr. Domingos Fernandes e o Sr. Conselheiro António Firmino da Costa. Mais uma vez, é um gosto tê-los connosco. E passava então a palavra para a resposta às questões colocadas pelos senhores deputados. Estão-me a dar indicação que é o Sr. Conselheiro que vai usar a palavra. Faça favor. Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito as vossas perguntas e considerações. É claro que são muitas. Vou tentar não repetir coisas já mencionadas anteriormente. Portanto, relativamente ao tópico que foi agora mesmo mencionado, acerca da eleição do reitor, se ele deveria ser feito individualmente ou também, outra possibilidade, através de listas. Nós, na nossa reflexão no Conselho Nacional de Educação, não temos nenhuma reticência em que possa ser individual ou possa ser em lista. O que temos muitas reticências é que as listas, no caso de haver listas, envolvam um outro nível diferente da organização das instituições. Porque a lista, normalmente quando aparece, é que o reitor aparece com uma lista dos seus vice-reitores ou pró-reitores, não é? Noutros casos que é individual, isso só será feito posteriormente. Mas agora, nessa proposta do Governo, nesse respeito, aparece a possibilidade de as listas, para além de ter, não só o reitor, mas também os vice-reitores, aparecerem também os dirigentes das unidades orgânicas, das faculdades, dos institutos, etc. Os centros de investigação, departamentos, não sabemos bem, não é? É quase uma coisa infinita e, de certa maneira, bloquearia completamente as instituições. Quer dizer, a dinâmica própria de cada faculdade, de cada centro de investigação, etc., que tem os seus próprios processos de seleção dos seus dirigentes, que depois, naturalmente, são homologados pelos reitores, ficaria a prioristicamente bloqueado sem a possibilidade de dinâmica própria dentro dessas instituições. Além que, do ponto de vista, enfim, peço desculpa por teorizar um bocadinho, do ponto de vista de teoria organizacional, não faz qualquer sentido ter numa mesma eleição dirigentes de 2 patamares diferentes de uma organização complexa, não é? Porque já, enfim, a bibliografia já demonstra que essa distância de níveis organizacionais requerem, para ser lidados como deve ser, com as dinâmicas próprias desses seus níveis. Portanto, na verdade, é uma pequena distinção relativamente à voz do Governo. Muito bem, listas, mas não deveria ser colocada a possibilidade de os dirigentes dessas unidades orgânicas figurarem nessas listas. Até porque há outra coisa, é que nas instituições em geral, as unidades orgânicas têm prazos diferentes de eleição relativamente aos reitores. Uns têm prazo de 2 anos, outros têm prazo de 3 anos. Por outro lado, em algumas instituições, a eleição é a eleição que, de certa maneira, vinculativa, a não ser de homologações formais por parte do reitor, noutros casos não é. Enfim, é todo um outro universo. Portanto, não vemos no Conselho Nacional de Educação que seja boa ideia complexificar excessivamente essa possibilidade. Relativamente à autonomia é fácil, relativamente às autonomias do ensino superior já estão explicitadas no RGES e em todas as propostas
dos partidos já está prevista com multiplicidade de dimensões, pedagógica, científica, administrativa, financeira, etc., etc. Tudo isso é muitíssimo importante e está colocado com mais ênfase do que existia anteriormente. Relativamente à autonomia financeira, de facto, a questão do financiamento plurianual poderia, com vantagem, ser colocada no RGES de uma maneira mais taxativa para não ficar ao sabor das sequências anuais mais finas, não é? Bom, há outra coisa também da autonomia reforçada, tem que ver com uma certa blindagem da autonomia das instituições de ensino superior, que não possa ser invadida por outras legislações ou por outros planos governativos que acabem por subverter de algum modo essa autonomia. E, novamente, do ponto de vista financeiro, todos sabem do que é que estou a falar, isso está dito nas propostas, talvez possa ser mais explicitado, eventualmente, com vantagem. Relativamente à acreditação, é um ponto muito forte do ponto de vista do pensamento do Conselho Nacional de Educação. Na verdade, isto não é uma pequena coisa, porque não envolve só o procedimento técnico, envolve só a credibilidade internacional do sistema de ensino superior português. Não é? E a maneira como a União Europeia e os outros países vão olhar para a credibilidade das instituições de ensino superior e a maneira como elas são acreditadas é um assunto que merece ponderação para não cairmos em descredibilização e, portanto, desvalorização do próprio sistema. Ora, o que acontece é que o sistema já está organizado de uma maneira muito articulada em termos europeus e todas as agências nacionais partilham a pertença a uma mesma associação europeia que tem regras de avaliação das próprias agências e das regras base que cada uma delas deve utilizar na sua avaliação e acreditação. Portanto, se já são os mesmos critérios, está partilhado, se é negociado a nível europeu, porque é que vamos destabilizar essa organização? Não é? E, por outro lado, como os critérios são os mesmos, por que razão alguma instituição nacional quereria sair fora do âmbito da agência nacional? Leva imediatamente a suspeita. Para sair destes critérios de qualidade, levanta-se imediatamente, é inevitavelmente que se levanta a suspeita de que seja por razões de que se queira fugir um pouco à exigência. Não é? Ora, isso é um problema grave. Outro problema é a comparabilidade e a litigância, porque se aparecerem dois reguladores, avaliadores diferentes para duas faculdades de medicina ao lado uma da outra, não é? E uma acreditada de uma maneira e outra acreditada de outra, em vez de acreditação credibilizar mais fortemente o sistema, vai suscitar-se um tipo de litigância que atualmente não existe, não é? E que pode ser ela própria muito descredibilizadora da solidez do sistema de avaliação. Acresce ainda que a A3ES já está a trabalhar em conjunto com todas as agências europeias relativamente aos cursos que são cursos internacionais, que são cursos que se fazem em conjunto por instituições de ensino superior que são feitas por vários países. E, justamente, as agências do espaço europeu já montaram um sistema de trabalhar em conjunto. E, portanto, na verdade, não se vê qual é a vantagem, por outro lado, vê-se, no Conselho Nacional, vê-se graves inconvenientes que esta mudança pudesse trazer consigo. Relativamente aos requisitos, gostava de salientar mais uma coisa. Os requisitos que o RGE está ainda em vigor tem são requisitos do número de alunos, número de cursos, número de áreas, etc. Estão muito desatualizados, porque passaram quase 20 anos, não é? E quando nós vemos, quando nós nos posicionamos naquela ideia de sistema binário flexível e atualizado, uma nova rigidificação
levantaria os mesmos problemas que a regidificação anterior, não é? E ainda por cima, as propostas, desculpem dizer de uma maneira muito franca, as propostas que foram apresentadas até agora mantêm mais ou menos os requisitos anteriores e já passámos 20 anos, não é? As exigências são muito maiores. Portanto, olhando para o núcleo do problema, onde é que está verdadeiramente o requisito de qualidade central? Não é o número de áreas, é a qualidade do corpo docente, não é? Isso é que é o centro da coisa. E, portanto, há evidentemente que rever o regime dos graus e diplomas, isso está muito certo, mas pensamos no CNE que seria muito negativo que o próprio RGES não tivesse orientações centrais sobre a qualidade do corpo docente, que depois, evidentemente, deveria ser pormenorizado no regime de graus e diplomas, não é? Mas, para manter a consistência no RGES, esse requisito centralíssimo deveria figurar, não é? Como princípios gerais, não uma pormenorização descabida numa legislação desta amplitude, desta natureza. A transição estatutária. De facto, a transição estatutária foi uma questão que foi colocada de novo na última versão da proposta do Governo. Anteriormente, figurava em todas as propostas dos vários partidos e do Governo como uma transição que já era prevista no RGES. Porque é que é necessário agora fazer diferente? A nossa colocação no CNE é por que não manter o que já está definido no RGES, que é um requisito processual. Qual é o problema do processo que refletimos no CNE relativamente a esse processo de transição mais complexo? É aquilo que está mais expresso, mas basta equacionar no concreto o que aconteceria, é que durante 2 anos, provavelmente, teríamos 3 ou 4 ou 5 eleições universais na mesma instituição. Isto é, listas, candidaturas, alianças, confrontação entre resultados da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, e durante esses 2 anos, ou 2 anos e meio, as instituições não iriam concentrar-se na sua finalidade própria, não é? Isso parece ser muito inconveniente, não é? Portanto, se for um processo mais normal e simplificado, poderia ser perfeitamente suficiente e evitar estes inconvenientes. A terminologia Universidade Politécnica, isso já está relativamente consolidado. De facto, o problema é o que é que acontece com as instituições que não cabem naturalmente nesta tipologia. E se formos ver, as instituições que existem no país existirão, não sei, talvez 20 ou 30 instituições que têm muito pouca massa crítica e muito pouca qualificação docente, muito limitadas, não é? Não quer dizer que elas não tenham funções úteis, não é? Não é isso que está em causa. Mas, na verdade, se queremos credibilizar o nosso sistema, chamar a essas instituições universidades politécnicas não ajuda àquelas que vão ser universidades politécnicas, não é? E, portanto, relativamente a isso, as propostas sobre o RGES não explicitam grande coisa. Eu até, agora já é uma questão pessoal, compreendo que talvez não seja de explicitar muito, porque é, digamos, algo de residual face às definições centrais que o RGES deverá estabelecer, não é? Mas também não sou capaz de vos avançar mais do que isso, é uma preocupação. Gostaria que não tivéssemos a transmitir a ideia de que a tipologia base estivesse em causa. Não é isso, não é? Enfim, não sei, acho que são as coisas principais, não sei. Muito bem, muito obrigada. Agradecemos, então, em nome da Comissão de Educação e Ciência, ao Sr. Conselheiro António Firmino da Costa,
as respostas que nos deixou. Agradecemos também ao CNE os contributos que nos fez chegar sobre esta matéria. E, portanto, damos como terminado este ponto 2 da ordem do dia, agradecendo também à senhora Vice-Presidente, deputada Célia Freire, a boa condução dos trabalhos até este momento. Muito obrigada, Sr. Professor Firmino.